O Agenciamentos Contemporâneos é uma iniciativa do Laboratório de Filosofia, Ciências Humanas e outros sistemas de pensamento, que conta com a parceria do Programa de Pós-Graduação Profissional em Filosofia, Núcleo Montes Claros, e o apoio da Coordenação Didática do curso de Filosofia da Unimontes. O Agenciamentos Contemporâneos procura abrir espaço para que pesquisadores, vinculados à academia ou não, possam apresentar suas considerações sobre problemas relevantes, privilegiando uma conversação transversal com um pensamento conectado à pesquisa, ao ensino e demais práticas cotidianas. Boa noite, sejam bem-vindos à transmissão aqui do nosso canal Agenciamentos Contemporâneos. Vou passar a palavra aí ao nosso mediador, o camarada Alex Fabiano. Vamos lá, Alex. Olá, sejam todos bem-vindos para mais um encontro do canal Agenciamentos Contemporâneos. Mais uma prosa bacana, hoje com o professor e pesquisador Jorge Colli, da Unicamp, a quem nós imediatamente agradecemos pela gentil participação em nosso canal, numa conversa que nós tivemos para pensarmos qual seria o tema dessa nossa conversa, dessa nossa prosa, do nosso encontro. Eu sugeri a ele a falar um pouco sobre o Goya, Francisco de Goya, grande artista espanhol, tá? E aqui nós já imediatamente convidamos a conhecer a obra e o pensamento. Agradecemos demais o Jorge Colli pela gentileza, pela disponibilidade de tirar um pouquinho do seu tempo para conversar com a gente. Falar para ele se sentir absolutamente à vontade. A casa é nossa, tá? E antes de entrarmos aí na nossa conversa acerca do Goya, gostaria de pedir ao Jorge Colli para falar um pouco da sua vida acadêmica, enquanto pesquisador, professor, pesquisas, enfim, só para, de certa maneira, fazer um pouco de uma paisagem, um pouco da trajetória dele enquanto professor, escritor, pesquisador, que é bem importante para a gente, principalmente para vários alunos, que têm acompanhado o nosso canal, conhecer um pouco dos entrevistados, das entrevistadas, enfim. Muitíssimo obrigado, viu, Jorge? Obrigado a vocês pelo convite, por estar aqui. Bem, se você quiser, eu posso falar um pouquinho. Eu nasci em Amparo, aqui em São Paulo. Eu vou fazer 73 anos dia 29 este mês, o que já é bastante razoável como trajetória de vida. Estou, portanto, chegando no final da minha carreira, ainda não me aposentei por causa daquela lei da Bengala que permite que a gente trabalhe até os 75 anos, mas não vou demorar para me aposentar. Estou aqui confinado, em Campinas, e a minha trajetória eu sempre tive uma grande paixão pelas artes, pela música e pelas artes plásticas. Entrei na filosofia da USP, na qual o curso que mais me marcou foi o curso de estética da dona Gilda de Melo Souza, professora do professor Antônio Cândido, esposa do professor Antônio Cândido. Mas eu não terminei. E eu fui para a Europa fazer um curso que não existia aqui, no Brasil, que era um curso de História da Arte na França. Os cursos de História da Arte existiam no mundo inteiro, graduações de História da Arte, pós-graduações de História da Arte, mas no Brasil não, por razões históricas diversas. E eu fiz esse curso lá, terminei o curso com um mestrado. Eu fiz uma graduação ao mesmo tempo em cinema e em História da Arte e um mestrado em História da Arquitetura.
Depois, eu terminei fazendo um doutorado em estética aqui no Brasil, na USP, com a Maria Silvia Carvalho Franco. Trabalhei sobre as questões musicais de Mário de Andrade. E continuei minha carreira, uma tese de livre-docência sobre Vitor Meirelles. E fiz o que eu pude durante essa minha carreira. Dentre as coisas que eu posso me orgulhar, estão os meus alunos. Eu tenho um grande, grande orgulho deles, e são todos extraordinários, e estão aí pelo Brasil inteiro. Você estava, antes de nós abrirmos essa conversa, lembrando a Vivian Paulite, que você encontrou quando ela tinha uma bolsa lá em Paris, que hoje é professora no Rio Grande do Sul. Mas eu tenho alunos no Brasil inteiro, e alguma coisa, ex-alunos, né? Alguma coisa da qual eu tenho, de fato, a coisa que eu mais tenho orgulho são os meus alunos. Eles são fantásticos, eles me ultrapassaram, eles são grandes pesquisadores e grandes professores. Era isso. Nós numa conversa, ao decidir o tema, em comum acordo, escolhemos o Francisco de Goya para conversarmos um pouco. E como você pediu para mim, para a gente fazer um bate-papo, não queria necessariamente um modelo de conferência, a gente poderia começar essa conversa, Jorge, falando um pouco do Goya, tentando situá-lo um pouco na história, né? Principalmente levando-se em consideração o período em que ele existiu e que dispensou seus trabalhos, que foi a segunda, no início do 1700, né? Do século XVIII. Foi no final, né? No final do século XVIII, começo do século XIX. É a virada. Está me ouvindo? Você está me ouvindo? Desculpe, é porque fez muito barulho aqui na rua. Já resolvi, já. Você está me ouvindo agora? Sim, perfeito. Não, o período do Goya é o final do século XVIII. Final do século XVIII, perdão. E o início do século XIX. Isso. Ele Final é contemporâneo da Revolução Francesa, do Império Napoleônico e da Restauração, depois da queda de Napoleão. Isso. E ontem eu estava lendo, para a nossa conversa de hoje, eu estava lendo que uma das questões que de maneira equivocada, pelo menos para alguns estudiosos, é a vinculação do Goya a um determinado estado, por exemplo, de loucura. Que parece que isso foi uma interpretação equivocada acerca da pessoa do Goya, né? Bom, loucura, realmente, em relação a ele próprio, eu nem nunca ouvi falar. O que ele era surdo, ele ficou Sim. gravemente doente no final do século XVIII, e passou a vida com problemas de saúde. Mas viveu bastante tempo, viveu octogenário. Agora, a loucura, eu acho que você tem que ver você tem que perceber o seguinte, não é? O Goya, ele vive no momento do apogeu e do triunfo, inclusive triunfo concreto, político, das ideias iluministas, tanto com a independência americana quanto com a Revolução Francesa. E o Goya é um iluminista. Ele é alguém que adere
completamente a razão. A ideia da razão como transformadora do mundo e como transformadora dos homens. Isso era comum entre os pintores chamados neoclássicos, os pintores que fizeram uma reforma segundo os preceitos racionais e segundo os preceitos do iluminismo, a partir dos anos de 1780, por aí. A diferença de Goya com esses pintores, esses artistas francamente iluministas, militantemente iluministas, é que ele não adere completamente à ideia de que a razão é todo-poderosa. A ideia de que a razão tem capacidade, de fato, para transformar o mundo e o homem de uma maneira total. O Goya sabe que a razão é um instrumento crucial, que a razão é um instrumento de transformação extremamente importante, mas que ela está envolta pelas trevas. Ela está envolta por aquilo que há de mais obscuro dentro do ser humano. Essa célebre gravura de 1799, não é, que é o centro dos caprichos, chamada O Sono da Razão Produz Monstros, é bem o exemplo. Quer dizer, a razão é uma luz, ela deixa tudo em ordem, mas ela é muito frágil e você não pode dormir. A razão é o instrumento daquele que está acordado, daquele que é lúcido, e você não pode dormir. Se você dormir, os monstros começam a aparecer, os pesadelos começam a aparecer. Então, não há como eliminar os pesadelos. Ele tem confiança na força abstrata da razão, mas ele sabe que essa força é relativamente frágil quando confrontada com os elementos escuros, os elementos noturnos, os elementos monstruosos que existem no ser humano. A razão é forte, mas o ser humano é frágil. E ele sabe disso por duas razões. Ele vai passar por momentos terríveis do ponto de vista político, por causa da guerra, as guerras napoleônicas na Espanha, depois o retorno de Fernando VII, que é um rei obscurantista, um rei profundamente obscurantista, o seu próprio exílio, ele tem que ir embora da Espanha e ir para Bordeaux, porque ele não aguenta mais viver naquele país que virou onde foi reinstalada a Inquisição, onde o mundo se tornou um pouco um pesadelo que nós estamos vivendo hoje aqui no Brasil. É um pouco equivalente. E, por outro lado, ele é alguém que viveu longamente, mas que viveu sofrendo a fragilidade do corpo, a surdez, diversas doenças. E tudo isso é uma experiência de vida que ensina que o grande projeto, belo projeto abstrato da razão é frágil e que nós temos que tomar muito cuidado, porque, senão, as trevas nos devoram. Mais ou menos isso. Perfeito. E nós poderíamos dizer que o episódio da surdez provocou uma mudança
no processo de criação dele, Jorge, artístico? Olha, Houve uma mudança de perspectiva, poderíamos assim dizer? olha, eu não acredito que tenha havido uma ruptura. É claro que o Goya dos anos 1790 é, evidentemente, um Goya muito mais feliz. E depois as coisas começam a ficar um pouco inquietantes. Mas, ainda assim, ele mantém até o fim da vida um amor pela vida muito grande. Então, as pinturas, ele tem um amor pelas mulheres muito grande, um amor pelo corpo feminino. Ele é o primeiro artista, depois de Velázquez, que vai fazer um nu, que é a Marra Desnuda, a célebre Marra Desnuda, não é? Para a qual ele é obrigado a fazer um outro quadro para colocar em cima, que é a Marra Vestida, para cobrir a Marra Desnuda. E ele mantém até o final da vida. Quando ele está em Bordeaux, por exemplo, no final da vida, ele pinta um maravilhoso quadro de uma moça que era uma leiteira, uma vendedora de leite, que distribui o leite, e que é uma jovem de grande beleza, de grande saúde. E essa imagem, no final da vida, é, evidentemente, um contraponto à velhice e à decadência que ele está sentindo. Então, eu não vejo uma ruptura, mas é claro que esses elementos que intelectualmente ele já sabia antes de passar pelas provas da existência, esses elementos de perturbação, de inquietação, eles se acentuam, mas eu não vejo assim, digamos, aquilo que os filósofos costumam chamar de uma ruptura epistemológica a partir do momento em que ele fica doente. É uma progressão, é uma longa obra profundamente vivida e de uma inteligência extraordinária, acompanhada por meios técnicos, pictóricos, por uma invenção plástica que não é dada a todo mundo, que resulta certamente numa das obras mais complexas de toda a história da arte. Você poderia nos mostrar mais ou menos se é possível, as diferenças entre, por exemplo, você falou aí de uma mudança, mas não necessariamente de uma ruptura, entre, por exemplo, Los Caprichos e sobre ai, meu Deus, esqueci eu estava com ele aqui na ponta da língua, sobre a guerra. O desastre da guerra. O desastre da guerra, isso. O desastre da guerra. O desastre da guerra. Olha, essas duas séries, são duas séries de gravuras, né, que foram feitas. Essas duas séries de gravura, elas têm o mesmo objetivo iluminista. Em primeiro lugar, os caprichos, né, que são terríveis, eles retratam tudo aquilo que há de atrasado na sociedade espanhola da época, todo o peso de uma aristocracia perfeitamente inútil e incapaz, todo o peso de uma religião profundamente supersticiosa e todo o peso da ignorância das pessoas que criam monstros, que criam um mundo, que vivem num mundo muito inquietante. E ele, nessa série dos Caprichos, ele tem uma introdução, um texto escrito, no qual ele diz, olha, eu estou trazendo aqui esta série de imagens que é para fazendo rir, castigar os costumes, ridendo castigat mores, não é? Que é o adágio latino.
E o sentido é denunciar todas essas coisas que eu disse para você. Só que, ao mesmo tempo que ele denuncia, ele expõe e desencadeia um universo de violências monstruosas que ele, evidentemente, quer eliminar, do ponto de vista do seu projeto intelectual, mas que ele instaura realmente no mundo, dizendo, olha, os homens são assim, e não adianta, nós vamos ter que conviver com pessoas assim. No caso dos desastres da guerra, a ideia é um pouco semelhante. Eu vou trazer aqui para vocês verem como a guerra é um horror, como a guerra é alguma coisa de tremenda. Então, é horripilante. As coisas que estão no desastre da guerra são verdadeiramente tremendas e horripilantes. Ele põe diante dos nossos olhos os horrores da guerra. E também, portanto, é feito no sentido de denúncia. Olha, um projeto racional do mundo não pode ter guerra. E, ao mesmo tempo, ele diz, é inevitável. Está aqui, está diante dos nossos olhos. São duas esplêndidas séries, absolutamente magníficas, né, que vão a fundo no que há de pior da natureza humana. Pois é, nesse sentido do Goya expressar pela sua arte o que você está falando aí, né, do pior da natureza humana, de certa maneira, não é um contrassenso em relação à própria época que ele viveu, que é a afirmação da razão, o iluminismo, a crença nessa racionalidade a todo custo? Olha, desde que surge o projeto iluminista, começam a aparecer, primeiro na Inglaterra, na Alemanha também, depois na própria França e nos outros países, começam a aparecer reações. O iluminismo é laico, é racional, tem um projeto de totalização do mundo num esquema universal de felicidade. E vários artistas se levantam ou se infiltram em elementos de oposição a esse iluminismo que está ali. Eles formam o que nós chamamos, de uma maneira muito grosseira, muito vaga e muito longa também, o romantismo. Então, existem artistas que são francamente anti-iluministas. O grande poeta e artista plástico, desenhista inglês, William Blake, ele era um militante contra o iluminismo. Ele acreditava nos impulsos da alma, nos impulsos da emoção. Ele acreditava no fervor, na espiritualidade. São coisas obscuras, estranhas para um racionalista. O caso do Goya, o que faz dele único é que ele não é nem uma coisa nem outra. Ou seja, ele tem convicções racionais, ele parte das suas convicções racionalistas. Quando os franceses vão invadem a Espanha, não é? Os franceses de Napoleão são portadores, de alguma maneira, herdeiros da Revolução Francesa, herdeiros do iluminismo. O Goya fica muito próximo deles. Ele tem um amigo que é religioso, chamado Jovellanos, do qual o estupendo retrato está no Museu de Arte de São Paulo, que foi o maior crítico da Inquisição.
E essas pessoas eram muito próximas dos franceses. O retrato do Rovelianos tem no peito aqui do mastro, tem uma condecoração francesa. Eles eram chamados na Espanha de los afrancesados. E quando, aliás, a ocupação espanhola termina, o Goya não está de maneira nenhuma ele está numa situação um pouco ambígua. Ele tem receio da restauração de Fernando VII, que se instala na Espanha. Portanto, ele joga dessa maneira. Ele é um iluminista. Mas ele é um iluminista que não consegue abdicar dessa visão de que a irracionalidade faz parte do humano. Grosso modo, o que os iluministas fazem é dizer: nós temos que eliminar a irracionalidade do mundo. O que o Goya diz é o seguinte: nós não temos como eliminar essa irracionalidade. Nós temos que lidar com ela. A única maneira é nós termos consciência disso. A única maneira é nós termos sempre diante dos olhos essa ameaça da irracionalidade, essa consciência da irracionalidade. Porque senão ela vem e nos devora. A gente pode estar contente, triunfante, tranquilo. Imagine, Alex, eu sou alguém que tive a minha juventude nos anos 60 e 70. Você acha que nos anos 60 e 70 alguém imaginaria que os anos de 2010, 2020 seriam o que são? Todo mundo projetava uma humanidade feliz no futuro. Todo mundo lutava por uma humanidade feliz. E todo mundo tinha certeza, era tranquilo, que as injustiças, os absurdos sociais, tudo isso iam desaparecer. Ora, nós estamos vendo, ao contrário, o retorno de tudo isso. A importância do fundamentalismo religioso hoje, né? A terrível presença das formas mais supersticiosas, mais ignorantes, mais baixas, mais bárbaras das religiões. E era isso que o Goya também vivia na época dele. Ele vivia e dizia: olha, nós temos que ter consciência, porque se nós dormirmos, como foi o caso, eu acho, da minha geração, se nós ficarmos tranquilos, dizendo: não, vai estar tudo bem, está tudo acontecendo, e tudo vai mudar, e tudo isso, vocês não vão ver a onda que vai, o tsunami que vai vir aí pela frente. Uma coisa que é muito impressionante, ele comprou uma espécie, uma chácara, né, que em espanhol e em português de Portugal também se chama quinta. Ele comprou uma quinta que, por coincidência, se chamava La Quinta del Sordo, a Quinta do Surdo, porque o proprietário anterior era surdo. Mas foi uma coincidência, porque, evidentemente, Goya também era surdo. E ele pintou nessa quinta as chamadas pinturas negras, que são absolutamente apavorantes. Elas são tremendas. As feiticeiras, os monstros. Tem uma imagem extraordinária que é justamente a da fragilidade do homem, que é um ser temporal diante da eternidade da razão, que é Saturno devorando seus filhos. Saturno é Cronos. Saturno é Deus, é o Deus do tempo. E o tempo cria e devora. E a imagem que ele faz é de um monstro que devora um ser que a gente não vê muito dele, a não ser que ele está sendo absolutamente dilacerado, e
devorado por esse monstro de olhos esbugalhados, que é esse Cronos. Quer dizer, o Goya via isso todo dia. O Goya devia sentar na mesa dele para jantar e ver esse quadro na frente. Qual é o sentido? É uma pintura que foi feita para ele, dentro da casa dele, que nunca foi exposta em público durante a vida dele. Qual é o sentido disso? O sentido é exatamente esse. Atenção. Atenção, porque eu tenho que me lembrar sempre da minha fragilidade, desse tempo que corrói, desse corpo que envelhece, que adoece, e desses seres humanos que são malucos, que são irracionais, que agem de uma maneira completamente desordenada e sem sentido. Eu quero a razão, mas o problema é que a razão tem contra ela a minha fragilidade e a fragilidade dos meus semelhantes. É isso. E ele faz essas pinturas, salvo engano, no muro dessa quinta. Ele começa a fazer no muro, né? Ele pinta na parede. Essas pinturas são destacadas, né, da parede, porque a quinta foi destruída. Sim. Mas as pinturas foram destacadas e hoje elas estão no Museu do Prado. São uma das grandes joias, uma joia negra do Museu do Prado. Só tentando fazer um pequeno desvio, Jorge. Você falou dessa fragilidade expressa nas pinturas do Goya. Podemos, de certa maneira, claro, né, resguardar as devidas diferenças, pensar um pouco também a partir a partir do Turner, por exemplo, né? Esse mundo, às vezes, não muito bem organizado, quando ele pinta, por exemplo, obviamente, numa outra perspectiva, as marinas, às vezes todas muito bem, tudo tranquilas, né, apaziguadas, e depois você vai ver o Turner pintando as marinas completamente destruídas por fortes tempestades. Isso, de alguma maneira, também é uma forma de apresentar essa natureza humana, que ela vive nesse dilema também? Olha, é bem interessante essa sua comparação, em primeiro lugar, por causa do ponto de vista técnico. Porque quando a pintura neoclássica se instala na Europa, ela parte, o seu foco é Paris, né? E ela domina a Europa. Os pintores começam a aprender a pintar segundo a pintura neoclássica, que é uma pintura cheia de etapas, extremamente controlada, extremamente pensada, uma pintura que disciplina o gesto, que se baseia num desenho muito preciso, um desenho de contorno muito preciso, que deve ser preenchido com cores, que tem a sua base na anatomia, que tem a sua base na perspectiva. É uma pintura profundamente racional. Esses artistas os dois artistas que você falou, o Goya e o Turner, eles ficam na periferia e ficam na resistência a essa pintura. E eles guardam técnicas que são técnicas anteriores às do neoclassicismo, que são as técnicas da execução rápida, da execução sintética. O neoclassicismo é profundamente analítico. A pintura contra a qual o neoclassicismo se ergue e que ele quer destruir, e que de fato destrói na França, é uma pintura da rapidez sintética, no sentido de que quando eu ponho uma pincelada na tela, eu estou ao mesmo tempo pondo a cor, o volume, a luz,
a composição, a significação, e eu estou pondo também de uma maneira visível uma pincelada que guarda a sua identidade. Na pintura neoclássica eu não consigo ver uma pincelada. Ora, essa tradição que é mais antiga, da chamada pintura do Antigo Regime, e que alguns chamam de pintura rococó, pouco importa, ela continua tanto no Goya, que resiste completamente ao mundo da pintura neoclássica, quanto no Turner. Os dois têm a ideia de uma pintura de pincelada brilhante, rápida, de vernizes coloridos, os glacis, né, as velaturas que são colocadas por cima das cores para dar reflexos, para criar imprecisões. E nos dois casos isso funciona assim. A diferença essencial, me parece, é que o Turner assume uma dimensão que essa é francamente desenvolvida por aquilo que nós chamamos de romantismo, que é a ideia de uma criação com pulsão. Ou seja, o romantismo é fascinado, né, por essa grande noção que o século XVIII desenvolve, que é a noção do sublime, que é das grandes forças da natureza, as grandes escalas, né, das montanhas em relação à pequenez do homem, e as grandes tempestades, né, e a força do mar, a força oceânica, não é, que é um tema romântico por excelência. E o princípio é o seguinte, é que eu, no caso do Turner, eu construo uma arte na qual essa energia que eu busco captar na tela, que é a energia das grandes tempestades, etc., que essa energia ela pode ser traduzida pela minha própria energia de pintor. O meu gesto, que eu não consigo reproduzir duas vezes. Como é que você faz para copiar uma pintura do Turner? É impossível. Né? Porque ele faz com gestos que têm uma parte, uma porcentagem de caráter aleatório. E esse caráter aleatório surge na hora da fatura. E esse aspecto do Turner são os aspectos energéticos, são os aspectos das forças energéticas da natureza em sintonia com as forças energéticas do espírito criador. O Turner ele não é um resistente às novidades da nova sociedade industrial. Ao contrário, ele admira os navios a vapor, eles aparecem, os navios a vapor vão aparecer, etc., nas obras dele, e ele tem um quadro extraordinário que se chama Chuva, Vento e Velocidade, que esse quadro representa um trem, que é uma grande novidade. Não é? Nos anos de 1800, por volta de 1840, pouco mais ou menos, o trem é uma grande novidade e é uma coisa impressionante. Quer dizer, a energia, é o investimento racional e técnico para criar uma energia que o homem nunca tinha conseguido anteriormente. E essa energia é comparável às grandes energias da natureza. De algum modo, ele romantiza o vapor, a nova máquina. E ele cria, portanto, esses grandes mundos. Isso desde o início da carreira dele, né? Desde o Aníbal atravessando os Alpes, não é? Que esses grandes mundos que são feitos por gestualidades elípticas, de cores que são jogadas na tela. E tem alguns momentos tranquilos, é claro, tem alguns momentos que são tranquilos também nessa pintura. Mas é uma pintura do energético, é uma pintura das energias
funcionais. Ela faz parte de uma família que é a família dos pintores gestuais, cujo apogeu, né, vai se dar, é claro, no pós-Segunda Guerra Mundial, no século XX, com action painting, com Jackson Pollock. É isso. Nós conseguimos algumas imagens aí, o Paulo conseguiu para a gente. Tá bom. Para a gente passar aí um pouquinho, só para apresentar para o pessoal um pouco o material, né, o trabalho do Goya. Tá. Esse é o Saturno, do qual eu tinha falado, né? Esse ser monstruoso, um pouco anquilosado, alguma coisa que nos faz ver, no sentido preciso, né? Os nossos medos e as nossas fragilidades. Esse faz parte dos desastres da guerra, né? Que são as formas mais estúpidas da violência, né? Essa alegria em vencer o inimigo, cortar a cabeça, expor numa árvore. A precedente que você estava mostrando me faz pensar, Alex, nas célebres fotografias dos anos de 1930 dos cangaceiros, quando o Lampião foi dizimado. Você sabe que houve uma série de fotografias que foram feitas de triunfo em cima dos como se diz, em cima dos cangaceiros, e pessoas que se divertindo com aquilo. Tem uma fotografia na qual tem alguém que coloca uma garrafa de pinga em cima da barriga de um morto, ou a cabeça decepada, aquele altar de cabeças decepadas. É isso, né? Nós estamos na mesma dimensão da irracionalidade. E é o Exército Brasileiro que fez. Portanto, é o mantenedor da instituição, o mantenedor da República, que fez essa carnificina com como se diz, com os cangaceiros. Da mesma maneira que o Exército fez uma carnificina, apesar de ter sofrido muito para conseguir, com uma dificuldade enorme, com os revoltosos de Canudos, né? Essa a ideia, essa a ideia. O Goya faz algumas das suas pinturas, né? Principalmente a partir de 1800, 1810, 14, uma coisa assim, para homenagear aos espanhóis que se revoltaram, foram fuzilados, por exemplo, em maio, né? Parece que em maio de 1808, acho que o camarada era cunhado do Napoleão. Pelo exército francês. Joaquim Murat. Isso, e é bacana, porque aí você vê a genialidade do artista, né? Quando ele vai trabalhar com os efeitos de luz na pintura dele, né? Indicando a luminosidade justamente no cadáver, não no assassino ou nos assassinos, né? Agora, você veja como a situação é humanamente compreensível, mas como ela é um problema para o Goya, porque esse quadro, que retrata um acontecimento de 1808, ele foi pintado em 1814. E por que ele foi pintado? Porque esses revoltosos, que estão sendo massacrados pelo exército napoleônico, esses revoltosos eram os fiéis. Eram os fiéis à Inquisição, a Fernando VII. Era uma população
era uma população contra a qual quer dizer, que o Goya não podia assumir como, digamos, com uma visão favorável. Mas o problema é que volta Fernando VII, o Goya tem essa acusação de ser um afrancesado, e aí ele, para limpar um pouco a barra, ele faz esses dois grandes quadros, A Revolta, o 2 de Maio, e o outro, o 3 de Maio, que é o fuzilamento na Montanha do Príncipe Pio, esses dois quadros que são quadros que querem dizer, olha, os franceses foram terríveis e de fato eles massacraram e eu não tenho nada a ver com isso. É um pouco essa a perspectiva do quadro. No entanto, o que ele faz de absolutamente genial é que ele... lá em cima é a Revolta, né? Que está o 2 de Maio. O que ele faz de genial é que nesse quadro, tanto neste quanto no 3 de Maio, ele elimina os pontos de referência que poderiam dar um aspecto de circunstância ao episódio. Eu quero dizer, não tem nenhuma indicação nesses dois quadros de que se trata dessa revolta específica. Ele poderia ter colocado, sei lá, algum elemento para sinalizar que se trata de Madrid, que se trata enfim, de um acontecimento preciso. Ele não faz isso. E isso dá uma dimensão de universalidade que ultrapassa muitíssimo a circunstância. Então, pelo quadro, não importa muito quem é o algoz e quem é a vítima. O que importa é que existe um algoz e que existe uma vítima. E ele faz, de uma maneira profundamente estratégica, essa iluminação com essa lanterna que tem um formato cúbico, que projeta uma luz em cima desses personagens que, pela sua desordem, evocam a ideia de liberdade, enquanto os soldados, pela ordem rigorosa militar na qual eles se encontram, significam como se diz, significam a repressão, significam a ordem, significam a submissão a determinações que os escapem. Você sabe, não é, que o grande cineasta Eisenstein, no seu célebre filme de 1917, o Encoraçado Potemkin, na célebre descida da escadaria de Odessa, vai fazer essa oposição, inspirado no quadro do Goya. Vai fazer a oposição entre a marcha dos soldados, as botas dos soldados que descem a escadaria, e essa multidão que foge, que está sendo reprimida. E que, em compensação, uma outra grande cineasta, Leni Riefenstahl, quando ela realiza, nos anos de 1930, o célebre filme que retrata o Congresso, não é, os desfiles do Congresso do Partido Nazista em Nuremberg, ela explora, mas aí só tem as botas. Aí a ideia da liberdade, da desordem, ela é completamente eliminada. No mundo nazista, nós não podemos ter alguma coisa que fuja à ordem imposta. Então, ali naquele filme, você só tem as botas. Enquanto que no quadro do Goya, você tem essa esplêndida oposição entre aquilo que é a ordem obediente e a liberdade, que é, ao mesmo tempo, vítima. E não tem nenhum personagem conhecido no quadro, não tem nada que eu possa identificar. Então, ele vira um emblema. Tem lá, no fundo, vagamente, a montanha do Príncipe Pio, mas é mínimo. E o quadro tem essa dimensão, portanto, que é uma dimensão de universalidade. Esqueci. Aqui já. Ô, Jorge, deixa eu te fazer uma pergunta.
queria saber o que você pensa sobre isso. Porque uma das características do romantismo, vão dizer que o romantismo diz respeito também a uma certa, a uma fuga da realidade, seja pelo sonho, né, fantasia, pela morte, enfim. Eu estava pensando, será que no caso do Goya, na verdade, será que a gente não vê um mergulho no real? Eu fico querendo tentar entender o que seria essa fuga da realidade. Porque eu posso criar fazer pinturas como ele faz, mistura animais com seres humanos, enfim. Mas eu não consigo entender isso como necessariamente uma fuga da realidade. Né? Ele sabia muito bem o que ele estava fazendo e as implicações, inclusive não, né? Obviamente as implicações políticas da sua arte. Você aí tem essa característica do romantismo que muitos vão implicá-lo a essa ideia de uma das características, né, de uma forma, seja nos romances, nas artes, de se escapar à realidade. Você não acredita que no caso do Goya é um pouco diferente disso? Na verdade, é um mergulho real. O problema é que essa noção de romantismo é uma noção excessivamente grande, excessivamente ampla, e ela impede que você tenha características definidas, muito claras e constantes. E é claro que o romantismo pode significar, sim, uma fuga da realidade. Por exemplo, vou dar um exemplo que é bem preciso, que a gente conhece bem. O romantismo no Brasil foi, sem dúvida, uma fuga à realidade. O romantismo no Brasil criou um indianismo, que é um índio perfeitamente imaginário, inexistente, eliminou completamente a presença dos negros, completamente a presença da escravidão. E para você viver num mundo imaginário, ideal. Né? Gonçalves Dias, Zé de Alencar. É isso, exatamente isso. E, no ponto de vista da pintura, se você for procurar uma pintura de negro, é muito difícil você encontrar no Brasil. Não tem cenas históricas, não tem. Então, significa aí sim uma fuga da realidade. Só que o romantismo não é só isso. O romantismo foi também, dependendo dos lugares, da cultura onde ele se toma, o romantismo foi também um retorno à realidade, um foco sobre a realidade. No caso do Brasil, eu estava falando desse romantismo brasileiro, que na sua maioria é indianista, etc. No caso do Brasil, o romantismo serviu como uma bandeira literária muito forte para o Castro Alves lutar pela abolição. Né? E o Castro Alves vai incluir na sua obra a descrição de africanos, etc. Quando nós falamos, por exemplo, do romantismo na França, o romantismo francês é um romantismo que não foge do real de jeito nenhum. Ele é um romantismo que evita o sobrenatural, não quer saber de sobrenatural, que é muito presente no universo inglês, por exemplo, ou no universo alemão. Ele é épico, ele é gigantesco, e ele exagera, sublinhando as fortes contradições do real. Tanto que a maior obra literária romântica na França é um livro chamado Os Miseráveis, de Victor Hugo. Então, ensinar que o romantismo é uma fuga do real é alguma coisa de falso. Não é porque
sim, existia um romantismo que representou uma fuga do real, não tem dúvida nenhuma. Mas essas mesmas pulsões românticas que se passam do outro lado da razão, elas levaram também muita gente a focar nesses aspectos que são aspectos da realidade. No caso do Goya, a arte do Goya, ela quer dizer, um verdadeiro, autêntico, profundo, romântico diria, o verdadeiro romantismo é isso que eu estou mostrando aqui. A verdadeira realidade, não o romantismo, a verdadeira realidade é essa que eu estou mostrando para você. É um pouco o que a gente pode dizer do Goya. Não é? Você está vendo uma realidade muito bonita de pessoas, você vai na rua, elas são bem comportadas, elas estão bem vestidas, elas têm uma aparência urbana, uma aparência elegante. Você vai nos passeios mais aristocráticos, você encontra essa gente assim. Só que, por trás disso, tem um mundo de monstruosidades. E dessa maneira, não é? O Goya teve uma inflexão muito poderosa e muito forte sobre os românticos. Não dá para colocar tudo, não é? Porque tem muita gente que diz o romantismo é completamente reacionário. Existe um romantismo reacionário, mas existe também um romantismo pulsional, animador das grandes revoluções. Então não dá para fechar num bloco só. Sabe? Ele é mais do que um movimento artístico. Ele é uma situação que busca, fora dos campos da razão, encontrar instrumentos positivos de conhecimento, de apreensão do mundo. Não é porque... Quando você falou no início da loucura, a loucura está muito presente na arte do Goya, né? Mas você veja, por que os românticos eles valorizam, não é? Eles valorizam os loucos, porque os loucos estão fora da razão. Os loucos trazem uma verdade que a razão desconhece. Eles valorizam as crianças, porque as crianças têm um espírito que ainda não foi marcado pela civilização, pela cultura, e elas são capazes de nos dizer coisas muito mais profundas do que os sábios racionais podem nos dizer. Ele valoriza a mulher, porque a mulher quer dizer, o homem é visto como um ser dotado de razão, e a mulher não. A mulher é um ser dotado de sensibilidade. Então, as grandes heroínas românticas, elas veiculam verdades que estão para fora do mundo da racionalidade viril masculina. Portanto, a gente tem que ver com muito cuidado e, sobretudo, não denominar, porque essas palavras que dão a impressão de serem equivalentes, né, nas definições artísticas ou literárias, né, romantismo, realismo, simbolismo, impressionismo, neoclassicismo, elas não são nem um pouco equivalentes. O neoclassicismo pode ser hiper bem definido. O impressionismo até certo ponto. O romantismo é outra coisa. Não é um movimento de artes plásticas. O simbolismo tem uma concepção mais fechada do que essa muito vasta de romantismo. Porque, imagine, se nós formos buscar, no final do século XVIII, digamos, a literatura neogótica inglesa, e nós formos pensar em José de Alencar escrevendo nos anos de 1870, em Wagner escrevendo nos anos de 1870, nós temos um romantismo que durou um século. Isso é enorme. E, portanto, isso é extremamente variável.
O romantismo é uma palavra que a gente tem que usar com um cuidado muito grande, porque ela tem que estar muito bem definida num contexto, porque senão não dá para dizer o romantismo é uma fuga da realidade, porque há muitos romantismos. É curioso, você tá correto nessa afirmação. Se nós pegarmos, por exemplo, pelo menos eu assim, só para dar um exemplo, né? Nós temos os grandes escritores da Semana da Arte Moderna e suas questões em torno do Brasil, né? E colocam, por exemplo, Lima Barreto como pré-modernista. Mas você encontra críticas a Lima Barreto muito mais, às vezes, muito mais contundentes que os modernistas. Mas o Lima Barreto é pensado como pré-modernista. Mas sabe essas classificações escolares, eu acho que a gente deveria fazer uma fogueira e queimar todas. Porque quando você diz que alguém é pré alguma coisa, já imediatamente aparece a ideia de que ele não é alguma coisa completamente. É um horror isso. Ele é apenas um anunciador. Não, ele é o que ele é. Como fosse menor, né? Quando ele é pré, porque tem um que é pleno. Esse que é pré, portanto, é menor. Isso é um absurdo. Isso não faz o menor sentido do ponto de vista literário, né? Do ponto de vista artístico. Tem razão, tem razão. Outra questão que eu não sei se é correto, mas o Goya ficou durante um tempo meio que negligenciado, meio que esquecido, ou não? Ele sempre foi um autor, Não. pintor. A fortuna crítica do Goya é assim. Ele é um artista nacional durante a vida dele. E quando ele morre, ele continua sendo um artista nacional. Ele não ultrapassa as fronteiras da Espanha. Ele é reconhecido como um dos grandes pintores espanhóis dentro da Espanha. Mas ele é muito pouco conhecido fora da Espanha. O que vai fazer muito pelo Goya são justamente as gravuras, porque as gravuras, você sabe, são múltiplos. E os múltiplos, eles circulam. Então, o Goya é conhecido no exterior primeiro pelas gravuras. E depois, pouco a pouco, até a metade do século XIX, ele se torna o gênio universal que nós conhecemos. E desde essa época, ele nunca entrou num purgatório, por assim dizer, né? Porque tem alguns artistas que entram num purgatório. O caso do Goya, não. Ele sempre foi considerado um dos grandes gênios da história da pintura. Da história da humanidade, vamos dizer, porque ele é um artista, quer dizer, o que é fantástico, Alex, são esses artistas, esses grandes artistas, sejam eles cineastas, sejam eles pintores, sejam eles escultores, romancistas, são artistas que pensam pela sua obra. Ou seja, eles não têm sequer consciência do seu pensamento, do seu próprio pensamento. Mas quando a obra é feita, o pensamento está lá. E aí é um pensamento tão complexo como qualquer pensamento filosófico. Sim, eu também acho. Eu estou falando do pensamento da obra, não Sim. o pensamento do artista. Sim. Eu não sei se você fosse conversar com o Goya. O Goya era uma pessoa culta, mas, enfim, se ele teria uma grande complexidade para falar alguma coisa a respeito de filosofia, por exemplo, dos destinos do homem. Mas a sua obra fala. Né? Isso é que é o essencial. Tratado, Jorge. Como? E às vezes não, e tem a mesma importância que um tratado filosófico escrito. Não tem dúvida. Inclusive porque são veículos de propaganda de ideias que estão em tratados, muitas vezes. Sim. Ou de transformações, de digestões, de transformações dessas ideias abstratas. Isso não tem dúvida. Inclusive, ele escreve, uma das poucas coisas que ele escreveu, né? Ele escreve um manifesto sobre a arte, né? A favor da arte, e ele faz críticas, por exemplo, ao conceito de arte como
faz uma crítica aos renascentistas, uma arte como reprodução. É muito bacana esse manifesto, e depois parece que ele não escreveu muita coisa, fora os comentários ali das suas gravuras, quadros. Ele não escreveu, não tem uma obra escrita, assim. Não tem uma grande obra escrita, não tem. Enfim, o que você acha? Tá bom? Encerramos aqui? Tá ótimo, tá ótimo. Já ia encerrar. E só para terminar, essa nossa conversa foi uma delícia, foi muito bom. Você poderia falar só sobre essa herança do Goya, sabe? Se, por exemplo, nós vamos encontrar essa expressão, nessa força do Goya, por exemplo, se é possível encontrar no impressionismo, no expressionismo. Essa dele foi bacana para futuros pintores. Na pintura moderna, o grande impacto é o jovem Manet, né? O pintor Manet, que conhecia Goya, que fez uma viagem à Espanha. E é o momento que surge, entre, vamos dizer, 1848, 1860, 63, é o momento em que surge essa pintura realista, muito escura, muito negra, e que tem vínculos com o Goya. Mas o Goya também tem um impacto, sobretudo, no universo de uma expressão, como dizer, quer dizer, de uma expressão mais moderna do que simplesmente essa pictórica. É uma expressão literária, e o Baudelaire, o grande poeta Baudelaire, nas suas Flores do Mal, do início dos anos 1860, ele escreve um poema chamado Meus Faróis, ou seja, quais são os grandes gênios aos quais ele faz referência. Entre eles está o Goya. E ele faz referência a uma gravura precisa nesse poema, uma gravura precisa do Goya, de uma mulher colocando a sua meia. Eu falei para você do Manet, que era próximo do Baudelaire, seus quadros, Lola de Valência, o Guitarreiro, etc., que tem um espírito espanhol e que está muito próximo do Goya, sem dúvida. Ele também fez um fuzilamento, o Manet, inspirado no Goya. Mas esses aspectos, não é, eles entram, sobretudo, num campo de uma arte que se quer a expressão dolorida, tanto dos prazeres quanto da existência. E aí o impacto sobre o impressionismo, não tem dúvida. É claro, impacto sobre um pintor maior do século XX, que também era espanhol, que é o Picasso, que retoma, inclusive, o fuzilamento aí os fuzilamentos do 3 de maio, que você mostrou. Então, o Goya tem esses efeitos muito fortes sobre alguns artistas. Ele formou alguns discípulos também, mas isso é menos importante. Talvez o aspecto maior do Goya seja a grande lição, né? A presença da sua obra, que hoje ela é, evidentemente, uma referência universal, tanto do ponto de vista das artes plásticas, quanto do ponto de vista do pensamento. Agora, é preciso entender o Goya sempre com a ideia de um pensamento que brota da sua obra. Professor, gostaria de agradecer demais a sua fala, a sua presença aqui no canal. Foi muito bacana. Fica aqui um convite
para as pessoas procurarem pelo Goya, né? Claro. É absurdo mesmo. Eu tive a oportunidade, antes de nós entrarmos aqui no ar, eu estava falando, quando eu morei fora, eu vi a exposição em Paris dos desastres da guerra, e antes de sair, eu fui ver novamente, porque numa ida só não deu para ver tudo, e para você contemplar a beleza daquilo e a importância daquele modo de expressão é fabuloso, né? E assim, como você disse, a importância da pintura do Goya tem a mesma relevância de um texto filosófico, porque nos diz muito, Sim, principalmente sobre a natureza humana. claro, Sobre a claro. natureza. Essa noção que a filosofia andou desprezando tanto e que a gente precisa recuperar, que é a noção de natureza humana. Isso aí. Muitíssimo obrigado, Jorge, pela gentileza, pela disponibilidade. Imagine, foi um prazer estar com você, Alex. Nós agradecemos demais. Convidar a todos para assistir essa conversa, tá bom? Muitíssimo obrigado e tenha um bom fim de dia. E Para você cuide. também. Para vocês também. Grande abraço. Um grande abraço. Um abraço carinhoso a todo mundo.